Meu nome é Bruno Slack e estou aqui para conversar com vocês sobre um exemplo muito interessante, muito bonito, que chama Beirut Mocha Panama Zewar. Eu fui convidado pelo Gabriel Zaduni para compartilhar com ele esse momento, onde nós vamos falar da cultura culinária, especialmente sefaradi, ou seja, dos judeus orientais, e todas as suas heranças, com suas influências, e também a gente vai degustar aqui depois essa experiência gastronômica. Então, aproveitem, espero que vocês gostem. Olá, gente. Boa noite a todos. Esse é o meu. É um prazer receber todos vocês, amigos, alguns parentes, conhecidos, minha esposa, minha cunhada, que estão aqui, e alguns amigos que realmente são caros. Acho que hoje é o início de um ciclo que nós vamos fazer de 3 palestras. A primeira é hoje, a segunda vai ser em outubro e a terceira em novembro. A ideia é trazer para vocês a culinária sefaradi, que é muito rica, muito cheia de sabores, de odores, de aromas. Então, para mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças, mas na realidade é uma culinária rica, é uma culinária que vale a pena ser conhecida, vale a pena ser desenvolvida nas suas casas, com suas famílias, tá? A vantagem é que hoje eu estou fazendo a minha aula, dividindo o palco aqui com um grande amigo meu, o Bruno Slack, que na realidade é diretor-geral do Centro de Estudos Judaicos da USP, que eu fico muito feliz de poder dividir, entendeu, essa aula com ele, que tem um conhecimento vastíssimo de tudo, além do que é uma área da USP que a gente deve realmente frequentar, colaborar, porque o Centro de Estudos Judaicos tem um valor inestimável para nós, da coletividade e fora da coletividade. Faz um trabalho fantástico, tem alunas que fazem pesquisas importantíssimas, né? Eu vou deixar que o Bruno vai explicar tudo isso para vocês entenderem. Ele cozinha também? Em casa eu cozinho. Minha mulher é testemunha. É verdade. Sorte da sua esposa. É verdade. Um agradecimento especial a Nancy, que está aqui hoje nos prestigiando. Grande Obrigado, professora. Nancy. E eu vou deixar vocês nas mãos do Bruno e eu vou terminar o nosso jantar lá em cima, tá bom? Eu espero vocês lá em cima agora.
Obrigado. Obrigado você, Gabriel. Bom, gente, eu tive o prazer de ser convidado pelo Gabriel. Ele é o grande mestre, eu sou aqui só um coadjuvante nessa história. E ele falou que eu sei um monte de coisa, né? É mentira. Tá? Eu não sei, eu sei talvez um pouco de poucas coisas, né? Isso eu reconheço na minha vida acadêmica ultimamente, eu reconheço que eu sei pouco de poucas coisas. Nunca tem fim. Então, então, um pouquinho isso. Além do que, essa área de culinária não é especialmente minha área de pesquisa. Mas aí o Gabriel me convidou e eu me senti tentado a ir por aí e fazer uma pesquisa um pouquinho sobre essa culinária. O Gabriel tocou no Centro de Estudos Judaicos da USP, é uma instituição de 50 e tantos anos, está ligada à USP mesmo, lá na FEFELESH, na Faculdade de Letras. A gente tem... tanto a graduação, não é do centro, mas é do programa de hebraico da USP, tem a graduação em letras, língua, né, em literatura e língua, basicamente, e em cultura judaica, cultura israelense. Depois nós temos os programas de pós-graduação, mestrado, doutorado e também pós-doutorado. Eu acabei meu pós-doutorado agora, pretendo começar outro daqui a pouquinho. Mas em outras áreas aqui. Então, como ele disse, é uma instituição muito importante para a gente em termos de pesquisa do conhecimento judaico, acadêmico, né? Então, quem tiver mais curiosidades, procure Centro de Estudos Judaicos da USP na internet, vai ter um monte de informação ali, tá? Então, vamos começar, porque o tempo aqui corre, e então eu vou começar aqui, né? Isso aqui está baseado na história do próprio Gabriel, que está no livro e tudo mais, que é essa coisa afetiva da comida no mundo da família, e principalmente nas famílias sefaradim. Eu sei que tem um monte de gente aqui que não sabe do que eu estou falando, e eu vou explicar. Tá? Então, eu vou fazer uma primeira pergunta para vocês, porque eu odeio ficar falando sozinho. Os judeus e a comida no mundo judaico é uma coisa super importante, nas famílias, nas ocasiões, nas festas. Ela faz parte da vida judaica, da vida das famílias judias, né? E a minha pergunta para quem puder responder é: existe algo que pode ser chamado de culinária judaica? Alguém quer se arriscar a isso? Arroz, feijão? Ah, arroz, feijão não é. Minha sogra dizia que a comida judaica que ela conhecia, porque ela era do Egito, era esfirra e quibe. Também tem um monte de coisa. Mas dá pra gente chamar isso de culinária? O que é especificamente que a gente pode dizer isso caracteriza um prato como sendo uma comida judaica? O que caracteriza? Tem alguma... Então você vai falar assim, feijoada é uma comida brasileira. O chulen Bom, ok. Não, tudo bem. Gefilte fish, quer dizer, tem um monte de pratos e coisas que a gente, bate o olho e fala, isto é culinária judaica, isso é comida judaica, né? Mas eu acho que o aspecto central dessa resposta é que a culinária judaica na diáspora, que é os judeus se espalharam pelo mundo depois que saíram de Israel, lá no ano 70 depois de Cristo, né, com a destruição do segundo templo, é a adaptação. Os judeus se espalharam pelo mundo inteiro. Então, o aspecto principal da culinária judaica é que ela vai se adaptando às culturas locais, vai incorporando ingredientes, culturas culinárias, pratos, né? E ela agrega a isso a própria idiosincrasia judaica, ou seja, a gente falar das nossas festas, as festas judaicas, o Shabat, as leis dietéticas judaicas que chamam, como chamam? Kashrut. A Kashrut são as leis dietéticas judaicas que estão lá na Bíblia, né? Então tem uma série de restrições e questões que estão ligadas a isso. Então, esse caldo entre a própria cultura judaica, entre as festas, entre as famílias e aquilo que está fora, os países em que os judeus foram se espalhando, isso forma
de alguma maneira, o que a gente pode chamar, né, de culinária judaica, né? Uma característica importante desta culinária é que a culinária judaica ela é uma culinária de escassez, de pobreza. De maneira geral, os judeus viviam na diáspora em muitos locais, principalmente até o começo do século XIX, até o começo do século XIX, numa situação, com exceções, claro, né, não dá para generalizar, mas de maneira geral na pobreza e na escassez. Então, quando você fala gefilte fish, é aquele bolinho de peixe, né? É um bolinho de peixe que a gente come nas festas, em algumas festas. Ele é feito de carpa. Carpa é um dos piores peixes que existe para você fazer qualquer coisa. E justamente o bolinho, é porque não dá, comer a carpa como peixe não é legal, é ruim. Então o bolinho foi feito exatamente para poder aproveitar a carpa, né? Porque era a coisa mais barata, a coisa mais fácil. Hã? Aqui é mais... Ah, não, aqui é porque a carpa é uma coisa europeia, né? E o knedel, essas coisas que são típicas da religião, né? Quando você não pode usar nada fermentado. Aí varia se acha que é nazi ou sefaradi, né? Depende. Usam. Não é a cultura culinária sefaradi. O knedel é a cultura culinária chã. Come, lógico, mas tudo bem, né? E é importante a gente salientar aqui que a questão da comida, como eu disse nas famílias e na história judaica, ela faz uma ponte entre gerações. Ela faz uma ponte entre gerações. Então, os mais novos vão aprendendo essa cultura e esse caldo através da culinária. Mas não é só o passado, é também uma carga ou uma potencialidade para o futuro, né? De alguma coisa que tem uma ligação, de alguma coisa que tem pertinência. Então, esses são aspectos importantes, tá? Então, acho que a culinária judaica é uma culinária de dispersão, uma culinária de adaptação, tá? Aí, para a gente explicar um pouquinho algumas coisas, porque a gente está aqui num evento que vai falar de culinária sefaradi, tá? Então, Ashkenazim e Sefaradim são os dois grandes grupos judeus na diáspora, na dispersão, e basicamente, os Ashkenazim são essa coisa verde aqui, tá? Aqui é o norte da Europa, é a Europa Central, Rússia, a Europa Ocidental. Tá? Basicamente, a gente tem esse grupo, né? E as culinárias desses dois grupos são muito diferentes, até porque questões climáticas, questões de ingredientes, questões de cultura mudam tudo, né? Aqui a gente está numa região muito mais fria e aqui, né, a origem do Sefaradim, e aí tem uma diferença, não vou entrar nisso, senão a gente vai ficar horas, é na Península Ibérica, aqui em Portugal e na Espanha, quando eles foram expulsos em 1492 pela Inquisição, pelos reis, pela Reconquista na Espanha, eles se dirigiram principalmente ao norte da África, né? Ao norte da África, Turquia, Oriente, se bem que esta região já é uma região que existiam muitos judeus desde os anos 70 depois de Cristo, com a expulsão dos romanos, quando conquistaram Jerusalém no ano 70. Então, aqui já existiam judeus muito antes disso também. Tá? Então, essa faixa aqui é o que a gente pode chamar de Sefaradim. São judeus orientais. A gente chama de judeus orientais e são judeus sefaradim. Sefarad é o nome da Espanha em hebraico. Tá? A Espanha é chamada. E Ashkenaz é o nome da Alemanha, antigamente dessa região da Alemanha em hebraico. Então, vamos em frente. Então, como eu estava dizendo, esses Sefaradim, eles vêm, né, da Península Ibérica, basicamente, e com a expulsão eles vão se estabelecer na franja norte, ao redor do Mediterrâneo, tanto no norte da África, como ali nos Balcãs, na Grécia, Turquia, né? E
Acho que vocês sabem que a Península Ibérica foi conquistada pelos árabes em 711, né? Pelos árabes muçulmanos, né? Em 711, e aí começa a grande influência sobre a culinária judaica, sobre esses judeus que ainda estão lá, vem essa influência da culinária árabe. Então, por isso que a culinária sefaradi ela é muito parecida com árabe. Então, assim, ladino é uma das línguas judaicas que se falava nessa região da Espanha, né, e que passou também a ser falada no norte da África e na Turquia, em regiões. Ela é muito parecida com o espanhol. Tá? E aí tem um refrão que diz assim: La mujer buena la casa vazia la se llena. Né? A mulher virtuosa faz a casa vazia ficar cheia. Por quê? Porque ela enche as panelas de comida. E como eu disse, a culinária judaica é uma culinária de adaptação. Ela então vai incorporando muito da cultura árabe, dos ingredientes, de tudo que é utilizado na culinária árabe como sua, e vai também contribuindo com as suas coisas, como eu falei, com as festas, com isso, com aquilo, vai se contribuindo muito com isso. Tá claro? E algumas coisas assim, né? Não é só a culinária, é a decoração da mesa, são as cores, são os pratos, né? Aquela coisa, não sei se vocês já estiveram em alguma tenda beduína alguma vez na vida, por exemplo, né? Não sei se ou então uma casa de árabes tradicionais, todo mundo come do mesmo prato. Né? Hummus, por exemplo, tá lá o pratão de hummus, você pega a sua pita e vai comendo. Né? Fazer uma conchinha. Isso. Só não vale morder, isso é sério, não vale morder e colocar de novo, tá? Pôr direto, pegar outro. Tá? Vamos em frente. Bom, eu vou começar a falar um pouquinho de ingredientes aqui, especiarias, que fazem parte dessa culinária, de várias regiões e de várias origens. Então, o primeiro aqui é cuscuz. Todo mundo sabe o que é cuscuz? É uma sêmula, né? O cuscuz marroquino, chamado cuscuz marroquino, é uma sêmula, que é uma parte do trigo. É uma parte do trigo. Então, essa sêmula de trigo chama-se cuscuz. A origem dela é do Magrebe. O Magrebe é essa região aqui, ó. Espera aí, depois eu volto. É o norte da África, mas a porção mais ocidental do norte da África, que é Mauritânia, Argélia, Marrocos, Líbia, isso aqui é chamado de Magrebe. Tá? Então, a origem do cuscuz é aí, né? E é esse granulado. Aparentemente, parece que a técnica de cocção do cuscuz ela é africana, né? Tanto é que está ali no Magrebe. Se usa essa cuscuzeira. Isso aqui é uma cuscuzeira. Tá? Aqui fica o cuscuz para ser cozido e aqui vapor e ele vai caindo, né? É o vapor aqui, água, vapor, e ele vai sendo cozido aqui nessa cuscuzeira. Tá? Isso na África ali ele era feito de trançado, né? De palha trançada. Aqui a gente está vendo modelos mais ou de cerâmica ou então metálico. Esse nome cuscuz, a origem dele parece ser árabe, cascaza, que significa esmagar, fazer pequeno, ou seja, fazer os grãos de sêmula menores, né? Então, essa é a origem do nome cuscuz, vem de cascaza do árabe. Tá? Sêmula é um grão? Não, sêmula é um pedacinho do trigo. É como se fosse o trigo. Usado muito na Itália. Muito, né? Se usa muita farinha de sêmula, né? É trigo. Na verdade é trigo. Cuscuz marroquino. Isso. Agora, o cuscuz brasileiro, que vocês também vão comer aí em cima, não tem nada a ver com a sêmula de trigo. Do que é o cuscuz paulista? É feito de quê? Milho, né? Farinha de milho. Tem nada a ver com a sêmula do... Mas na África, mais para baixo do Magrebe, eles fazem de vários tipos de milho.
Deve ter. Mas fazem igual a gente faz aqui também. Vários tipos. Possivelmente. Aí eu não fui tão longe. Mas se diz que chama cuscuz o nosso, porque foi uma tentativa dos africanos de fazerem cuscuz. Provavelmente, eu não sei. Provavelmente essa é a origem mesmo. Com certeza. Como não tinha cuscuz aqui, então fizeram de milho. Com certeza. Vamos em frente. Magrebe está aqui. Outro ingrediente importante na culinária são as favas. Fava é essa vagem com essa sementinha, parece, como chama o japonês, edamame. Parece edamame, mas não é edamame, é fava, tá? E na antiguidade era um alimento de camponeses, né? Se usava muito no Egito e na Grécia. E a Bíblia judaica, né, a Bíblia hebraica, menciona a fava algumas vezes. O nome em hebraico é ful, né? E que podia ser muito armazenado, então ele servia para isso. Para vocês verem a importância que a fava tem na culinária sefaradi, o antigo nome espanhol da fava era judia. Até hoje, eles chamam eles chamam de judia. Ervilha, né? Esse tipo de leguminosa, esses grãos eles chamam de judia. Né? Para vocês verem. Tem vários tipos, porque já vi naquelas casas de grão, tinha Ah, sim, tem. A gente só está aqui no básico, mas tem, claro. Não, isso eu não sei te responder, sinceramente. Próximo. Famoso grão de bico. E aqui eu tô abordando o grão de bico, não o hummus. O hummus também é conhecido o prato que vocês comeram, né? Que também é hummus porque é feito de grão de bico, né? Como vocês estão vendo aí, ele já era cultivado há 6.000 anos na Turquia e não dá para saber muito bem de onde ele veio, né? O grão de bico é mencionado na Bíblia uma vez só, no profeta Isaías, que diz o seguinte: e os bois e os jumentos que lavram a terra comerão chimetz, grão de bico salgado, que foi peneirado com a pá e com leque. O nome em hebraico do grão de bico é chimetz, ou chimtza, azedo, né, que é o cognato do hummus árabe. Ou seja, né, então em hebraico chimetz. É claro que hoje em Israel, se você falar chimetz, provavelmente ninguém, né? Acho que ninguém vai nem saber o que é. Tô certo ou tô errado? Sim. Porque chametz. Porque hummus é grão de bico e hummus é o prato. As duas coisas. Como você diferencia? Como assim? Não, então, se é a mesma palavra, como se sabe se você está falando de uma coisa ou... No contexto, né? No contexto, né? Você falou que era um prato de hummus, é isso? Prato de hummus é Eu quero uma maná de hummus, né? O prato tem outros ingredientes, né? Fala. Hummus em árabe, por isso. Hummus em árabe, né? Isso que eu falei, hummus em árabe. Mas assim, tanto o grão de bico como o prato chamam-se hummus em árabe. Mas que foi incorporado em Israel, como normalmente você vai falar em hummus mesmo, né? Também tem várias espécies, no Talmud são mencionados grão de bico claro, grão de bico escuro, grandes, pequenos, enfim. Os sefaradim adicionam o hummus a um monte de pratos. Não é só este hummus aqui. Usar o garbanzo em ladino ou em espanhol, que é o grão de bico, ele é utilizado numa série de pratos, em cozidos, pilafes, com arroz, que mais? Saladas, ou seja, se usa o grão de bico numa série de pratos, né? É um alimento muito tradicional e no Ano Novo Judaico ele tem um significado de fertilidade e abundância para os
Sefaradim, porque os Ashkenazim não comem isso. Ah, não, no Ano Novo comem. Estou pensando em Pessah. Desculpa. Sabe de uma coisa? O grão de bico para o sefaradim, no Shabat, é mais Isso. ou menos a feijoada. É a Hamim, né? O Hamim. Porque deixava cozinhar a noite Sim. toda, da sexta para o sábado. Sim. E se comia Cozinha. grão de bico. No Hamim, né? A da fina, Hamim. Sim. Então é um grão muito utilizado, né? Na culinária sefaradi, na culinária árabe, está muito presente em todos os aspectos. Aí a gente entra um pouquinho em temperos, aqui já cominho. Cominho é uma das especiarias assim que é muito comum e era a mais comum no Israel bíblico, junto com outra que era o coentro e a nigella, né? Que é também. E aqui de novo o profeta Isaías, que parece que gostava de comer, né, Nancy? Ele fala o seguinte, porque a cataquina é o nome da nigella, que é parecido. A cataquina é esse grão aqui, ó. Tá vendo esse pretinho aqui? Esse é o cominho, esse é a cataquina. Né? Então o profeta Isaías diz assim, porque a cataquina não se debulha com a eira, nem a roda da eira rola sobre o camon. Camon é cominho em hebraico. Mas a cataquina é batida com o pau e o camon com uma vara. Não sei o que Isaías diz, não sei o que ele quis dizer com isso. Né? E se usa muito cominho em coisas que vocês devem perceber. Então, falafel, todo mundo sabe o que é falafel, é aquela bolinha de grão de bico, se usa muito o cominho como tempero. Tem um negócio que chama, nos guisados em Shabat, né? Nos guisados na mesa sefaradi, se usa também muito cominho como tempero. Tem gente que adora cominho, eu gosto bastante de cominho, tem gente que não gosta, mas... Né? Então, ele é muito usado. E assim, todos esses países, cada um tem seu jeito. Os marroquinos têm um jeito, os tunisianos têm um jeito, os sírios têm um jeito, os iemenitas têm outro jeito. Ou seja, ele é muito utilizado. O cominho é uma dessas especiarias que de fato é muito utilizada na culinária sefaradi. Outro ingrediente, outro tempero bastante utilizado é a pimenta síria, ou pimenta de Alepo, porque a origem dela é da cidade de Alepo, na Síria, Halab. Para quem é Halab aqui, não sei se alguém é Halab aqui. Né? Hoje em dia, ela basicamente não é mais produzida, quase não é mais produzida na Síria. A grande parte da pimenta síria é produzida na Turquia. Todo mundo conhece pimenta síria? Sim, sim. Né? Essas já são as misturas, né? Tem as velhas misturas, né? Canela. Você falou em canela, tá aqui a canela. Canela. E é engraçado, né? Essa junção de uma especiaria, para nós, de maneira geral, a gente usa em doces, né? Na culinária oriental, a canela é utilizada numa série. Oriental, que eu quero dizer, no mundo árabe, né? A canela é utilizada em uma série de preparações. E aqui eu descobri uma coisa que eu não sabia. A canela que a gente usa não é canela. Vocês sabiam? Que a canela que a gente usa não é canela. Não. 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 Por quê? Porque a canela verdadeira, o preço dela no começo do século XX explodiu. Porque era escassa, porque isso, porque era aquilo. Aí inventaram um subterfúgio para a canela, que é o que a gente basicamente usa hoje. E que se chama cássia. 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 Sim, senhora. Olha só, vamos ver a diferença entre elas? Olha elas aqui. Essa aqui que vocês estão vendo à direita é a canela verdadeira. Da onde ela é? Você falou. Falou. É parecido, tem umas diferenças. A diferença é assim, que ela é mais clara, ela é cheia no miolo. Estão vendo que ela é cheia no miolo? E a cássia é mais escurinha e vazia no miolo, oca. Né?
com amargor, né? Isso, então deixa eu ver se eu tenho aqui. Isso, tem uma diferença. Ah, falava, né? Tinha alguma coisa. Tá aqui. Não, eu tinha pegado. Não, a Cássia. Canela é do Ceilão. Bom, Cássia não. Da Ceilão. Ceilão, né? A canela é originalmente do Ceilão. Tá? Então ela é muito cara. Isso, ela chama canela Ceilão. Foi mais ou menos no século XII que a canela e a cássia já, as duas, elas têm sabores um pouco diferentes, né? Uma é mais forte, uma é mais adocicada, uma é mais delicada. Foi no século XII que elas começaram a ser utilizadas bastante na culinária árabe. E como eu disse, ela é usada em cozidos, em tagines, em sopas, arroz, chutney, bebida, vinho, bolos, frutas, etc, etc, etc. Outro, famoso açafrão. O açafrão é aquele, vem do árabe asfar, que é amarelo, tá? E é a especiaria mais cara do mundo. Vocês já tentaram comprar açafrão verdadeiro? O vermelho não é o verdadeiro. A flor é vermelha, a flor, mas ele não. Ele fica amarelo. Ele fica amarelo. A flor é vermelha. Eu vou mostrar a flor para vocês. O açafrão não é uma lenda que ele teria vindo de Milão, um pintor de igreja que foi pintado para fazer corante, para ser corante. Ele era corante. Em cima de comida. Isso eu não sei. E olha só, por que ele é tão caro? Vocês estão vendo por que ele é tão caro? Dá para ler aí por que é tão caro? Quanto você precisa de flores, de campos de açafrão para fazer uma quantidade mínima de açafrão? Mínima. Então por isso ele é muito, muito, muito caro, né? Voltando para a Bíblia aqui um pouquinho. Ele é mencionado também uma vez, é chamado de carcom. Cúrcum é cúrcuma. Carcom é outra coisa. É mais ou menos a mesma. E está citado no Cântico dos Cânticos. No hebraico moderno ele chama zafran, né? E o cúrcum, né? Virou a cúrcuma, né? Que é um substituto pobre do açafrão aí para colorir. Mais ou menos a mesma coisa que a canela. Dizia-se que o açafrão, vocês sabem que no templo lá em Jerusalém, os sacrifícios e tudo mais, tinha uma série de especiarias. Chamava-se Kitoret Samim, era uma série de especiarias, e o açafrão era uma dessas especiarias do Kitoret Samim. Outra coisa interessante, tem um Midrash. Midrash são uma das histórias do Talmud, o Midrash Sechel Tov, do Menachem ben Shlomo, da Itália, do século XII. Ele diz que o açafrão e o cominho temperaram o ensopado de veado que o Isaac, histórias bíblicas, o Isaac pediu para o filho Esaú. Vocês lembram dessa história do Esaú e do Jacó, que o Jacó enganou o Isaac como primogênito, e o Jacó pediu para o filho, para o Esaú, fazer esse ensopado. Então dizem que o tempero desse ensopado tinha açafrão e cominho, né? Outra coisa interessante, na Idade Média, mais ou menos no século XIII, foi quando a igreja começou a tentar estigmatizar e marcar os judeus com alguns símbolos, né? E aí foi instituído, e depois virou uma outra coisa, que os judeus deviam usar amarelo em algum lugar, alguma simbologia amarela. E o açafrão, então, foi utilizado como corante para esse símbolo, né? O açafrão verdadeiro é esse da direita, e essa flor
bonita pra caramba, e aqueles estames que vocês falaram, que está falado ali, são essas aqui, ó. A única coisa que se aproveitam são essas coisinhas, tá? E que por isso, imagina quantas flores você tem que catar para fazer um pouquinho de açafrão. Aquela lá da esquerda chama-se cártamo, é o açafrão barato. Tá? Da mesma forma da canela, tem um açafrão barato. Da onde é o açafrão? É nativo da Ásia Menor ou de Creta. Creta. Tá? E dizem que é cultivado desde a Idade do Bronze. E por fim, zátar. O zátar tem duas conotações também. Uma é o zátar em si, que é esta planta, a folha é o zátar dessa flor, dessa planta. E esse tempero, que já é uma mistura, que vocês comeram ali junto nas torradinhas, tinha zátar. Esse tempero já é uma mistura, que aí sim vai o zátar mesmo, aí coloca pimenta, aí coloca gergelim, para quem conhece um pouquinho. O arbusto do zátar é nativo do Levante. Como eu falei para vocês, o Levante ali é o pedaço da Líbano, Síria, Iraque, né, a parte asiática do mundo árabe desse lado. Falando de Bíblia, de novo, onde é que o zátar aparece? Primeira vez na Bíblia é antes do êxodo dos judeus que saíram do Egito, né, deserto e tudo mais. E aí ele é citado assim: você deve pegar um arbusto de eizov, eizov é o termo aqui da planta, e olha como ele é importante, e mergulhá-lo no sangue que está na bacia, e golpear a trave sobre a porta, e os 2 umbrais do sangue na bacia, e nenhum de vocês sairá pela porta de sua casa até de manhã. Que história é essa? Que história é essa? Os primogênitos. Exatamente. Essa história remete às 10 pragas. 10 pragas. A 10ª praga era a morte dos primogênitos. O anjo da morte veio e falou nas casas dos judeus para pegarem então sangue de carneiro e pegar a folha, né, o ramo de zátar e marcar os batentes, os umbrais onde eram a casa dos judeus, para que o anjo da morte não passasse ali e não matasse os primogênitos. Certo? Então essa história está citada na Bíblia, citando o eizov, que era isso. E ele é incorporado, em função disso também, em 2 grandes ritos de purificação bíblicos. Uma era como cura para lepra. Lepra, na época, um fenômeno importante, e o zátar tinha um pouco nesse ritual de cura. E um outro ritual que é uma mitzvah, que é a história da vaca vermelha. Não vou entrar nos detalhes aqui da vaca vermelha, que era toda uma mistura ali, porque para remover o contato com o cadáver, para limpar da impureza, né? Então tinha toda uma história principalmente dos sacerdotes se purificarem, então através do zátar. O zátar no antigo Israel era uma das ervas predominantes, junto com sea, savoi, tomilho também. E por causa dessa história do Egito, né, de pintar, o zátar é usado muito como proteção para os primogênitos, né? Tem um pouco desse folclore, no sentido de... então no Seder é o jantar festivo, onde se conta essa história da saída dos judeus do Egito, né? Então ele simbolicamente está presente também para lembrar dessa passagem. Hoje em dia ele é muito usado com especiaria, mas se coloca também em saladas marinadas para temperar. Aqui tem os pratos, eu vou deixar para o Gabriel lá em cima, tá? Gente, dúvidas, perguntas, comentários, antes que vocês queiram de novo comer. Fala. Uma vez eu recebi um saquinho com folhas secas e a pessoa me disse, olha, é folha de canela, você usa como se fosse. Realmente tinha um cheiro de canela.
Nunca vi folha de canela. Aquilo um tempão. Ah, é? Pra temperar. Canela mesmo, Eu cozinhava junto. Não, é muito parecido, né? Na verdade é muito parecido. O que era então, né? Não, deve ser de árvore de canela. A canela é de uma árvore, né? A canela é um tronco de uma árvore, na verdade. É a casca do tronco. Então deve ter essas folhas que com certeza devem ter esse sabor. Mais alguma coisa? Sim, Nancy. Nos doces. Não sei. Entra nos doces. Não, entra nos doces, sim, nos docílios principalmente, né? Mas eu nunca vi na culinária judaica... E flor de laranjeira, sim. No café também, né? Usa pra misturar, No café é o cardamomo, se coloca. Não, isso Hel. 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 Sim, sim. Mas não sei, não sei. Água de rosas e flor de laranjeira se usam nos doces. Sim. Aquele xaropinho que joga Sim, em cima do ataif. Não deve diluir, senão passa gosto. Põe no ataif. No ataif. Muito bom. Mas o ataif que tem aqui é diferente do Egito, que é frito. Aqui o ataif é totalmente diferente. Não sabia. Frito, ele é muito mais gostoso ainda. Uma delícia. Uma delícia. Gente, obrigado para vocês.